Olá a todos, continuando o vídeo lá do YouTube, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que está emergindo, que são as 7 leis de Noé. E eu vou deixar Noé entre aspas, porque não são de Noé, ok? Essas 7 leis de Noé, elas vão ser colocadas, tá? É uma possibilidade ainda, colocadas por quem? Por o pessoal que usa essa estrela de Rinfan aqui, tá? É o estandarte, a estrela de Rinfan, de algo que se chama sionismo, ok? Então assim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui, agentes sionistas do YouTube, no YouTube, na verdade não do YouTube, mas no YouTube, e a armadilha das 7 leis de Noé. A gente vai tentar falar sobre várias coisas bastante complicadas. Por que são complicadas? E por que eu resolvi falar sobre o assunto? Pois bem, este ano, logo no início do ano, o primeiro canal, tá, que eu estava inscrito, que foi apagado, foi o da Cindy Garay, ok? Pois bem, ela falava sobre sionismo, ok? Essa semana passada, um canal, o True News, é um canal que estava desde o início do YouTube, tá? E ele fez um vídeo com um casal de judeus, tá? Que é o Steven Ben-Nun e a Yana Ben-Nun, ok? O Steven Ben-Nun tem um canal no YouTube que se chama Israeli News, tá? Ele declaradamente, durante muito tempo, se declarou como sionista, por ignorância, tá? E ele é conhecido de vários rabinos ortodoxos, tá? Rabinos daqueles mais barbudão e tudo mais. E esse cara, ele começou a estudar o Talmud, começou a estudar, estava dentro do movimento sionista, e ele viu que aquilo ali não era compatível com o que ele acreditava, porque embora ele não contasse para ninguém, ele acredita no Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Então, como ele resolveu falar sobre o assunto, ele falou lá nesse canal aqui no True News, e o True News, o que ele é? Ele é um site, é um canal de vários pastores. E ele falou, tipo assim, abriu a boca para falar um monte de coisa. E o vídeo foi apagado, e em seguida o canal foi apagado. Não só isso, o canal foi apagado porque fez 2 vídeos, tá, polêmicos. Esse e outro do coronavírus, ok? Mas vamos lá. Então, tipo assim, não é muito trivial falar sobre esse assunto aqui. Quais canais estão na mira do YouTube sobre esse assunto, no meu ponto de vista? Tem o tal do Israeli News, certo? Que era o entrevistado do canal que foi apagado. Em português tem o canal 4USA Flórida, 4USA Flórida, do Gustavo, que começou a falar sobre sionismo, Talmud e Zohar, ok? E assim, eu gosto do canal do Gustavo, eu assisto o canal do Gustavo, mas eu vou fazer uma crítica para ele mais pra frente, tá? Uma crítica construtiva, tá? E tem um outro canal que se chama No More News, do Adam Green, que também fala muito sobre as Noah's Hide Law, que são as 7 leis de Noé, tá? Que não são de Noé. E ele entrevistou a Yana Ben-Nun, que é a esposa do Steven Ben-Nun, que estudou muito o assunto. Aqui tá Jana, mas eu acho que é Yana, tá? Então assim, ele entrevistou ela. Eu não gosto do No More News, tá? Porque eu não sei porque o canal dele não foi apagado ainda. Então assim, eu fico meio em cima do muro, tá? E eu não sei, não assisto todos os vídeos dele, tipo assim, não é uma pessoa assim que eu gosto muito, mas essa entrevista que ele fez com a Yana Ben-Nun é uma entrevista bastante reveladora, ok? Pois bem, agora, como é que a gente vai entender o tal do sionismo? Vai ser difícil. E para isso a gente vai ter que usar o tal do Foro de São Paulo, certo? Por quê? O que é o Foro de São Paulo? Alguém já sabe? Alguém já ouviu falar? O Foro de São Paulo tem a ver com o Estado de São Paulo? Os paulistanos resolveram se reunir com a bandeira de São Paulo, fizeram o Foro de São Paulo, na Avenida Paulista, o coração de São Paulo. O que vocês acham? O que tem a ver o Foro de São Paulo com a Avenida Paulista, o lugar mais capitalista do Brasil? O que vocês acham? O que tem a ver o Foro de São Paulo com o Estado mais rico do Brasil? Absolutamente nada. Zero. Não tem nada a ver, tá? A gente soube disso
através do Olavo de Carvalho, né? Mas olha só, o que tem a ver o Foro de São Paulo com a Havana? A Havana fica em Cuba. Olha só, o Foro de São Paulo em Cuba, pô. O que tem a ver o Foro de São Paulo com Cuba? Né? O Foro de São Paulo também foi realizado em Cuba. O que tem a ver? Será que tem a ver com o Paulo? O São Paulo? Não, não tem nada a ver. Tem a ver com o Estado de São Paulo? Tem a ver com paulista? Tem a ver com paulistano? Ué, mas então por que chama Foro de São Paulo? Porque o nome engana, né? O nome engana. Olha só, Foro de São Paulo 2019, foi feito em Caracas, na Venezuela. O que tem a ver os paulistanos com a Venezuela? Absolutamente nada. O que tem a ver São Paulo com Caracas? O que tem a ver São Paulo com o Bigode aqui? O que tem a ver com esse cara? Nada. Mas ué, tá ele aqui olhando pro Foro de São Paulo, será que ele quer ser paulista? Não. Ele é paulista? Não, ele não é. O que tem a ver esse nome com essa porcaria que eles estão fazendo? Nada, nada. Este nome aqui representa um projeto de poder. Não representa São Paulo, não representa um foro, não representa nada. Olha só, aqui a página do Foro de São Paulo. Será que o pessoal do Estado de São Paulo está pedindo Lula livre? E todo mundo está pedindo Lula livre? Né? Os paulistas estão pedindo em massa Lula livre? Eu acho que não. Tá? Pelo menos os paulistas que eu conheço, não. Certo? Inclusive eu sou paulista. E aí? Então por que isso aqui está no Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo devia estar falando sobre as coisas que tem em São Paulo? Não, não é, porque isso aqui não tem nada a ver com São Paulo. Ok? Então, um nome ele pode enganar. Literalmente, Foro de São Paulo seria uma discussão de pessoas de São Paulo com convidados de fora. Porém, na prática, não tem nada a ver com uma discussão de pessoas de São Paulo. Trata-se de um projeto de poder articulado com centenas de partidos políticos comunistas na América do Sul inteira, certo? Na América Latina. Desde quando São Paulo ou Avenida Paulista lembra comunismo? Nunca. Mas Foro de São Paulo é um projeto de poder comunista. Mas não tem nada a ver com São Paulo ou Avenida Paulista, percebe? Vocês pegam a malícia por trás disso? Se não fosse o Olavo mostrando os documentos, etc., do que esses caras estavam planejando, depois eles falaram que não tinha nada, a Foro de São Paulo nem existe, etc. Tal. E depois eles começam a falar lá, o Zé Dirceu, todos os presidentes escolhidos pelo Foro de São Paulo foram eleitos no Chile, no Brasil, na Venezuela, etc. Tal. É um projeto de poder, certo? Ah, mas agora o pessoal está desmistificando isso. Não, sim, é um projeto de poder, certo? Só bobo não consegue ver isso. Agora, vamos lá. E sionismo? Sionismo. O que significa sionismo? Bom, significaria apoio à criação de um Estado para o povo hebreu ir morar lá, certo? Significaria isso. Porém, na verdade, não significa isso. Na verdade, trata-se também de um projeto de poder, só que um projeto não de poder comunista, como for de São Paulo, mas é um projeto de poder farisaico, baseado no Talmud e no Zohar, com o estabelecimento das 7 leis de Noé. É um projeto também de poder mundial. Não tem nada a ver com a criação do Estado de Israel. Não tem absolutamente nada a ver com judeu. Tem a ver com sionista. É como se fosse o seguinte, ó. O pessoal do Foro de São Paulo tem um crachazinho escrito Foro de São Paulo. Mas eles não são necessariamente de São Paulo. Talvez tenha um paulista ou outro lá no meio. Pode acontecer, certo? A mesma coisa aqui. Sionismo não tem nada a ver com judeu. Pode ter lá meia dúzia de judeu lá dentro, ou bastante. Mas tem outros tantas pessoas que não são judeus, eles são de outros países, tá? E estão dentro desse projeto aqui. Ok? Não tem nada a ver. Não confunda sionismo com defesa da criação do Estado de Israel. Não confunda, tá? Sionismo é um projeto de poder rabínico, ok? Então, segundo o Steven Ben-Nun, um judeu que se dizia sionista, que estava lá no coração do negócio, ok? Então assim, Afonso, eu não concordo com você, vai lá e reclama no site do Steven Ben-Nun, tá? E vai ouvir o que a mulher dele tem a falar, que tipo assim, você vai ficar horrorizado. Agora, vamos lá. O que são essas 7 leis de Noé? Tá? Eu já fiz um vídeo lá no YouTube falando do erro dos Binei Noah,
que é um grupo de pessoas criado pelos próprios rabinos, tá? Que não são judeus, tá? E eles vão seguir só as leis de Noé, as 7. Tá? O que isso significa? Em tese, trata-se de uma invenção rabínica baseada no Talmud da Babilônia, que diz que a humanidade deve seguir obrigatoriamente apenas 7 leis. Tá? E essas 7 leis, em tese, parecem que batem com os 10 mandamentos. Então, tipo assim, dos 10 mandamentos, tira 3, fica 7 leis. Então, para quem não gosta de seguir lei, pô, maravilha, ao invés de tantas leis, agora a gente tira 3 aí e fica só 7, certo? Errado. Olha só, isso aparentemente, tá? Aparentemente são partes do Antigo Testamento, essas 7 leis, mas não são. Por quê? Porque elas são, essas leis, sob uma ótica farisaica rabínica. O mesmo pessoal, ok, que condenou à morte o Messias, colocou ele para ser crucificado, o mesmo pessoal que julgou totalmente incorreto uma pessoa que nunca fez mal algum, as mesmas pessoas vão querer julgar se eu, você e todo o resto do mundo tá seguindo as leis, as 7 leis de Noé. Ok? E esses caras, tá? Esses fariseus aqui, eles querem as 7 leis de Noé para quê? Para poder em algum momento, tá? Isso se a gente tiver muito tempo, eu não sei quanto tempo a gente tem, sinceramente, tá? Eu imagino, mas não tenho certeza. Isso para condenar à morte por decapitação quem? Observe aqui agora a parte importante. Falar o nome do Criador. Todo não judeu que observar o Shabat. Tá? Todo não judeu que estudar o Antigo Testamento. Entre outras coisas. Então é o seguinte. As 7 leis de Noé diz o seguinte. Você vai observar apenas as 7 leis de Noé. Apenas. Então se você falou o seguinte. Não. Ok. Eu li lá o Antigo Testamento. Entendi que o Criador está pedindo para observar o Shabat. E vou guardar o sábado. Ah, mas Afonso, isso aí é só para judeu. Não, pera um pouquinho. Abraão não. Tem um momento, quando foi dada as leis, que diz assim, todo estrangeiro que estiver na terra do israelita, tá, ele deve observar o Shabat também, certo? Todo estrangeiro que estiver lá não vai trabalhar no Shabat, certo? É válido para estrangeiro, é válido para todo mundo, tá? Agora, o que diz aqui, Se você quiser observar o Shabat, é decapitação, só isso, só um pecadinho, só decapitação, ok? Então assim, os judeus dizem o seguinte: se você quiser observar, que nem os muçulmanos, a sexta-feira, não tem problema. Se você quiser observar o domingo, não tem problema. Se você quiser observar a segunda-feira, terça, quarta, eles não ligam. Agora, se você observar o sábado, quem está falando isso? É o judeu? Não, desculpa. Na verdade, quem está falando isso aqui é o quê? O sionista. Tá? O cara que quer julgar os outros. Certo? A questão de falar o nome do Criador. E entre tantas coisas. Ou seja, parece 7 leis inocentes, mas vão ser sobre a ótica farisaica. Ok? A ótica rabínica. Pois bem. O que é interessante é que a gente vê aqui em Apocalipse 24 o seguinte, olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então assim, o que estava acontecendo aqui? Degolado. O que é esse degolado, né? Interessante. Né? Tem uma história aí de que alguns países compraram guilhotinas, etc. Para quê? Né? Existe uma história. Tá? Agora, a gente sabe que quem controla o mundo são satanistas. Você pode chamar eles de sionistas, você pode chamar eles do que quiser. Para mim, é tudo o mesmo grupão. Ok? São ocultistas. Mas vamos lá. Qual que é o maior símbolo do movimento sionista? É a estrela de Rinfan, certo? Que está aqui, o pessoal chama de estrela de Davi. Não tem nada a ver com Davi. Obviamente não tem nada a ver com Davi.
E esse símbolo aqui é o símbolo sionista. Olha aqui o que está escrito aqui. O símbolo, a estrela de Davi, o símbolo no centro representa a estrela de Davi. Um símbolo judaico, datando da era medieval, certo? Que foi adotado no primeiro Congresso Sionista em 1897. Ok? Então esse aqui é o símbolo sionista. Tá? E é o que está lá na bandeira de Israel. Isso significa que Israel, essa bandeira é a bandeira verdadeira? É a bandeira que eles adotaram lá. Certo? Os sionistas adotaram. Ok? Então assim, olha só. A gente já vai ver isso mais para frente. Eu uso a bandeira, a estrela de Renfan em algum vídeo meu. Não uso, certo? Fiz um vídeo aqui, ó, 449, estrela de Renfan, reclamando da estrela de Renfan e de outros símbolos, certo? Fiz, eu aponto o dedo quando vejo erro, sim. Olha só, essa notícia aqui recente, ó, de novembro de 2019. Estátua gigante de Moloque é colocado do lado de fora do Coliseu em Roma, ok? Então vamos lá. Esse aqui é o tal do Moloque, tá? E ele tem algo na barriga dele aqui. E quando você vai olhar, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Na barriga do Moloque. Que Renfan e Moloque é a mesma coisa, ok? O que tem aqui? É a estrela de quem? Moloque ou estrela de Renfan. E o que o Moloque pedia? Olha só. Vou entrar em detalhes aqui. Todo mundo já sabe que isso aqui é coisa de sacrifício de criança, etc. Tal, isso ignora, ok? Só que o que é importante saber é o seguinte: essa estrela aqui dos sionistas é uma estrela ocultista, ok? Como tem um colega que vive falando, né, e ele não presta atenção no que ele fala, se não sabe sobre o assunto, vai lá e estuda. Porque isso aqui tem muita história por trás disso aqui. Eu estou resumindo o resumo do resumo aqui. Agora, olha que interessante. A gente pega aqui, ó. Atos 7,43. Por isso, o Criador se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Abre aspas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfan, ídolos que fizestes para adorá-los. Olha só que interessante. E colocaram no que no estandarte? A estrela do quê? Do deus o quê? Renfan. Sei. E agora como é que tá? Chegamos no mesmo ponto. Interessante isso. Agora, vamos lá. Como é que funciona essa agenda sionista? Essa agenda sionista funciona assim. Presta atenção, porque eu já vi os dois lados, ok? Então vamos lá. Para o judeu é o seguinte. Ele vira para o judeu e diz o seguinte: a Torá é a palavra do Criador dos céus e da terra. Ela é verdadeira, 100% verdadeira, intocável. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, ok? Então é a palavra de Deus. Ok, você vai lá, é razoável. Aí em seguida ele diz o seguinte: só que a Torá, ela tem muitas formas de explicar cada trechinho dela. Então, a gente pega aquele livro que é a Torá, de 5 livros, e transforma ele em 50 volumes desse tamanho, que se chama Talmud. E o Talmud é a explicação da Torá. Então você não vai entender a Torá se você não ler aqueles 50 livros do Talmud várias vezes, entendeu? Mas fala, ok, né? O judeu vai lá e acredita. Pois bem. Aí mais pra frente ele vai entrar no ocultismo, que é chamado de Kabbalah. A Kabbalah vai dizer o seguinte, ó, uma horinha de estudar o Zohar, que é o livro ocultista lá, que da Kabbalah, uma horinha de Zohar equivale a estudar 9.000 horas de Torá, em mérito. Então se você ficar lá sentado 9.000 horas, 9 horas por dia, 1000 dias estudando Torá, você vai ganhar o mesmo mérito no céu do que uma hora de ocultismo lá do Zohar. Os caras acreditam. É um erro. É um erro, percebe? Tudo isso aqui é errado. E no final das contas, você percebe que a Torá é ignorada e o que passa a ser importante é o Talmud, depois o Zohar. Você percebe como a forma como eles usam para explicar vai levar o cara para o Zohar e não importa depois o que está escrito lá na Torá, porque o que está escrito lá vai ser reinterpretado de 20 formas lá no Talmud.
Entendeu? Pois bem, e para os não-judeus, como é que funciona? Os não-judeus é assim, ó, não devem observar o Shabat, ok? Não devem estudar a Torá, pois ela foi feita só para os judeus. Olha só, os sionistas dizem isso, ó, não, você não deve estudar a Torá. Não, isso não é para você. Não devem pronunciar o nome do Criador. Você está pronunciando o nome do Criador? Se você fizer qualquer uma dessas três coisas aqui, ó, é isso que eles estão propondo. Certo? Só que lá escondidinho. Lá escondidinho. Mas é isso que eles estão propondo. Ok? Ó. Ou seja, tem várias pessoas que quando eu falo sobre a lei do Antigo Testamento, falam o seguinte: Afonso, você é sionista? Sionista é contra você observar o Shabat. Só judeu pode. Ele é contra você estudar a Torá. Só o judeu pode. Ele é contra falar o nome do Criador. Como é que eu posso ser sionista? Não faz sentido, percebe? Agora, veja bem. O sistema desse mundo é anti-Torá, pois ele jaz no maligno. Quem disse aqui foi o Messias, ele jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Ele é anti-Torá, ele é anti-Bíblia. Ok? Então os sionistas, eles são os antigos fariseus que o Messias tanto combateu. Se lembra? Não vou falar mal dos fariseus. Eu só vou falar o que o Messias falou. Falou o quê? Que eram raças de víboras, né? Sepulcros caiados, e assim vai. Esses aí são aqueles que sabem qual deveria ser o caminho e não deixam, não vão e não deixam os outros irem também. Olha só, o Sanhedrin, em português o Sinédrio, é o tribunal farisaico que condenou o Messias. E esse mesmo tribunal já foi criado, ok? E defende hoje as 7 leis de Noé para os gentios, ou seja, para você. Então tem um grupo de rabinos querendo definir o que você vai seguir. E você vai seguir. Muitos vão. Por quê? Porque as pessoas não têm força para falar, ok, meu ponto de vista é diferente. Ok? Olha só, os sionistas controlam todos os discursos. Eles sim, pelo jeito, são donos das empresas que controlam a mídia. Você pode chamar de sionista, você pode chamar de satanista, mas eles estão todos ali. Tá? As pessoas que se definem como sionistas estão ali. Ah, mas tem um bobo que falou que é sionista, que nem o Steven Ben-Nun, nem sabe o que se trata. Aí eu vou lá, ficou 10 anos falando que era sionista, de repente olhou e falou, ok, não faço parte disso não. É como se todo paulista tivesse assim, eu faço parte do Foro de São Paulo, de repente chegou lá o de Carvalho e diz assim, Foro de São Paulo é isso. Você fala, né? É a mesma coisa. Então olha só, uma das coisas bizarras que ele está falando lá na entrevista que foi apagada, é que a agenda transgênero ela foi criada pelos sionistas. Porque no Talmud, tá? Lembre-se, Torá, que é verdade. Aí ele vai lá e fala, mas você tem que ver o Talmud. E aí você vai no Zohar. Diz, segundo eles, que estudaram bastante o Talmud, que no Talmud diz que a recuperação da sociedade, tá? E para a vinda do Messias, exige que o homem recupere o ser inicial antes da Eva ter sido separada de Adão. Então, ou seja, eles querem que tenha um número grande de pessoas que sejam homem e mulher ao mesmo tempo. É por isso que eles apoiam a agenda transgênero. E isso tem a ver com aquele bode com peito lá, como é o nome? Bafomé. Ok? Tipo assim, não é uma coisa positiva. Não está na Torá. Okay? Não está na Torá isso. Não diz na Torá em lugar nenhum isso. Mas no Talmud diz. E o que o pessoal fala? A explicação da Torá é o Talmud. O Talmud está errado. Mas eles não entendem assim. Eles entendem que o Talmud é verdadeiro. Então assim, esse é um problema. Quem criou essa agenda não foram os comunistas. Pois é. Mas os comunistas fazem parte do mesmo grupo de satanistas. Porque os sionistas controlam comunistas e os cabalistas controlam todo esse negócio aí. Ok? Pelo menos é o que está dizendo o Steven Ben-Nun. Eu estou só reproduzindo em português o que o cara falou em inglês no canal que foi apagado. Ok? Então assim, discurso globo e discurso terra plana, eles controlam. Eles controlam pessoas que vão lá falar de terra plana e eles controlam pessoas que vão lá falar do globo. Eles controlam as pessoas que falam mal deles. Por quê?
Porque a ideia deles é o seguinte, você pode falar mal deles, portanto que você não fale o nome do Messias, portanto que você não observe o sábado, portanto que você não siga as leis de Deus. É isso que eles querem, esse é o objetivo. Ok? Você pode ver que assim, tem vários canais, é muito fácil identificar um canal desses aí. Primeira coisa, você vai ver assim, canais super polêmicos, que vão lá e falam toda a verdade, eles são os portadores da verdade. Aí você vai lá e você percebe uma coisa, nunca falou sobre vacina, já percebeu? Porque vacina você não pode falar, se você faz parte desse grupinho você não pode falar. Você pode meter o pau neles, mas você não pode falar em vacina. Por quê? Porque eles querem gerar uma certa confusão, mas eles não querem mexer com determinadas coisas. Então assim, quando o pessoal fala assim, ó, Afonso, você é sionista. Eu não sou, por quê? Porque eu falo para todo mundo, ó, vai lá, observa o sábado, o Shabat. Vai lá, observa o sábado, vai lá e segue a lei. Porque o Criador deu a lei. E a lei é boa. Certo? Eu vou lá e falo o nome do Criador, que eles dizem o seguinte, ó, quem falar o nome do Criador, certo? Então assim, eu vou lá, alguém já viu falando sobre vacina alguma vez? Porra, meu. Então assim, esse pessoal, eles controlam todos os discursos. E por que eles controlam todos os discursos? Para atacar qualquer iniciativa que vá contra o que eles querem. É simples, é muito simples. Tem um vídeo no canal do Neemias onde tem uma feminista, ok? Uma feminista radical, de peito de fora, falando Allah Akbar, que é o negócio dos muçulmanos. Os muçulmanos são os que mais oprimem as mulheres nos países muçulmanos. O que uma feminista tá indo lá, tá junto? Ó? Eles estão tudo junto, é a mesma agenda. As 7 leis de Noé, os muçulmanos já falaram que são favoráveis, ok? E, detalhe, tem um vídeo no YouTube de um rabino rezando junto com o muçulmano, dizendo que o nome do Criador é Allah. Porque eles dizem o seguinte, que o nome do Criador é dividido em 72 nomes, e um deles é Allah. Tá errado, percebe? Tá bem errado. Agora, eles estão todos se alinhando, tá? O que eles querem destruir? Eles querem destruir patriarcado, eles querem destruir as pessoas não seguirem a lei do Criador, ficar aí, ó, a la louca. É isso que eles querem controlar. E quem tiver no meio do caminho, esses aí são os que são combatidos, ó, tanto pelo globo como a terra plana. Vocês já perceberam o meu canal? Meu canal é muito interessante. O pessoal do globo fala mal do meu canal. Você vê, por exemplo, ó, vou montar aqui um cenário completo, tá? Para vocês entenderem como é que funcionam as coisas, ok? O meu canal, ele é totalmente independente, tá? Eu converso com Humberto Voltz, tá? E basicamente é isso. Converso com Humberto Voltz. Tipo assim, já conversei com pessoas de outros canais, tá? A gente, né? Por que eu conversei com o Humberto Voltz pela primeira vez? Porque o Humberto Voltz, ele colocou um comentário uma vez num vídeo meu, dizendo o seguinte, eu não assistia seu canal porque eu pensava que você era muito judaizante, mas agora eu entendi tal coisa. E de repente um dia, quando eu abri o Patreon, ele foi um dos primeiros a entrar. Eu olhei e falei, o cara lá, ó, tá aqui no Patreon. E eu vi o e-mail dele, e a gente trocou um e-mail, a gente começou a conversar, tá? Então assim, coisa totalmente natural. Agora, veja bem, tem o canal, por exemplo, vou pegar vários canais aqui, uma centena de canal, todos que vierem na minha cabeça. Tem vários canais que atacam, por exemplo, o Rômulo Marasquim, o Humberto Voltz, canal de Volta à Raiz, canal Verdade Revelada, certo? Além do meu canal. O que eu vejo aqui? O Rômulo, muitas pessoas não gostam dele porque ele é muito explosivo, ele fala muitas verdades assim na lata, né? E eu gosto de ouvir, por exemplo, a pessoa falar de forma sincera comigo, independente se vai ser bom ou ruim, né? Eu vi que eu estava errado de ter apoiado o Bolsonaro quando eu ouvi um vídeo do Rômulo xingando, tá? Então assim, eu vejo que ele é sincero, ok? As pessoas podem não gostar muito disso, mas ele é sincero. O Humberto Voltz, ele é sincero, ok? O canal de Volta à Raiz, puxa vida, a moça lá, a Xeriá, nossa, apanhou até dizer chega sem saber por quê. Só porque ela escreveu um pedaço do livro, lá do Humberto Voltz, o e-book.
O canal Verdade Revelada, por estar defendendo o nome do criador, Yahweh Tsevaot, também está sendo chamado de tudo quanto é nome. Esse pessoal daqui, tá, eles não se incomodam com a mentira. São canais que não se incomodam em contar a mentira. Porque eles têm um discurso pronto. Vou dar um exemplo aqui. Tem um canal, vou falar coincidências que eu acho bem estranhas. Assim, a gente vai juntar uns 20 canais aqui. Tem um canal que vive falando mal de mim e coloca um desenho da estrela de Rinfã na minha testa, tá? Que é um canal de um satanista, tá? Se for ver na descrição do canal, de vários canais que falam mal de mim, tá escrito assim, www, sei lá, escola de Lúcifer não sei o quê, ok? Eles se definem como da escola de Lúcifer. E eles dizem que o nome do Messias é Lúcifer, ok? E eles falam mal de mim, falam que eu sou sionista, vai prestando atenção. Aí, quem que esse canal apoia? Apoia um outro canal, por exemplo, que é o tal do Além da Nuvem, que inclusive fez um vídeo dizendo que eles são parceiros, tá? Depois ele apagou o vídeo. Ele falou assim, Afonso vai se incomodar um pouco, não sei o quê, porque o cara sempre me xinga, né? E falou assim, que ele tem uma parceria com como é que ele fala? Ele fala, uma vez ele falou Escola de Lúcifer, e a outra ele falou assim, EDL, para as pessoas não saberem o que é. EDL é a Escola de Lúcifer, ok? Aí o mesmo cara que vai lá e fala que eu sou um fariseu e sionista, ele vai lá e indica um canal um outro canal, de uma médium, que tem lá um projeto que chama Bíblia dos Fritos, certo? Onde vai falar sobre drogas, etc. tal. E eu sou o mal, vai prestando atenção. Aí essa moça, ela tá linkada em qual canal? Num canal que se chama Café e Ciência. Vai vendo, tá? Ela se diz terraplanista, certo? E segue um canal que é o Café e Ciência, que só fala fala um monte de mal de terra plana. Mas ela é terraplanista, vai vendo. Ela segue algum canal de terra plana? Não, ela se diz terraplanista, mas ó, tá lá no canal Café e Ciência. Percebe? Beleza. Aí o cara lá do Além da Nuvem, voltou pra cá, tá linkado com quem? Foi chamado lá pelo Terça Livre e pelo Thiago Maia. O Thiago Maia, ele é moderador de um canal, de um ou mais do que um canal, que defende o globo atacando de forma veemente a Terra plana, certo? O Thiago Maia é indicado lá do Nando Moura, certo? Então, tipo assim, e se você for ver, e o tal do Além da Nuvem, ele é amigo lá no Facebook, que o pessoal me manda todos os prints, etc, tal, do tal do Hugo Cerello, que é o repórter que foi lá dizer que eu tenho processos, etc, tal, como se fosse uma grande novidade um empresário ter algum processo, certo? Tá lá. São amigos. E você vê assim, o cara que odeia a Terra plana é o amigão do cara que tem um canal de Terra plana, certo? E só que você vê que o cara do Globo fala mal de mim e o cara da Terra plana também fala, percebe? Então, tipo assim, eles atuam juntos. Eles vão lá, dominam todos os discursos. É Terra plana. Tem vários canais de Terra plana que eu tenho pé atrás, depois que eu vi que os caras estão dentro desses grupos todos. Por exemplo, tal do jornalista aí que eu acabei de falar, ele tá linkado com quem? Tá lá no Facebook do Bruno Alves, Mistérios do Mundo. Então, tipo assim, se você não consegue imaginar a complexidade disso. Mas você vai ver esses canais, não tem um canal desses que não me ataque. É gozado isso. E esses canais atacam quem? Com mentiras. Romulo Marasquim. Muito interessante. Inventam cada mentira. O Romulo Marasquim passou por umas, o pessoal inventando que ele manda nude ou qualquer coisa do tipo. Mentira, 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 totalmente mentira. O pessoal inventa. Eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Eles têm compromisso com a mentira. Ok? E agora, tudo isso aqui, sem brincadeira, parece trivial, não é trivial. Tudo isso aqui, todos são contra proclamar o nome do Criador. Por que eles falam mal, começaram a falar mal do canal De Volta à Raiz? O canal De Volta à Raiz está lá, fazendo os vídeos, olha, o nome do Criador, musiquinha, tal. Não tem nada demais. Porque os caras fazem vídeo de 1 hora atacando a moça do canal De Volta à Raiz, que tipo assim, não tem nada pra atacar, percebe? Tipo assim, os caras atacando pedra durante 1 hora com absolutamente nada, sem nenhum fundamento, percebe? Então, tipo assim, por que eles estão fazendo isso? Porque ela declara o nome do Criador.
O Neemias tem vídeos lá, o pessoal reclamando dele, xingando, chamando de mercenário, etc. Tal. Por quê? Porque ele declara o nome do Criador. A pessoa fala isso. Tipo assim, Neemias faz um ótimo trabalho, percebe? O Humberto Voltz, tem um monte de gente difamando o Humberto Voltz. Ah, o Humberto Voltz fez os cursos do Apocalipse. O Humberto Voltz tem um curso de empreendedorismo, percebe? Por que eles fazem isso? Porque o Humberto Voltz, ele, tipo assim, durante muito tempo não teve trava na língua. Falou o que tinha que falar. Ok? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo agora o momento onde esse pessoal está se organizando cada vez mais, ok? Cada vez mais. E a gente está chegando num ponto que é o seguinte: não pode existir cinza, ok? Ou é preto ou é branco. Não pode existir cinza. É o mesmo acordo de sempre, lá de muito tempo atrás. Ou você é judeu, ou você é cristão. E assim, se essa é a definição, desculpa, eu sou nazareno, netzarim, sigo o Messias. Esse é o meu objetivo. Eu não tenho nenhum outro objetivo a não ser seguir o Messias e seguir o que o Criador entregou pra gente. Mais nada, ok? Ser salvo, passar, esse mundo é transitório, é só um momento. Agora, essas pessoas aqui, elas querem poder. E o poder não é a busca pela verdade. O poder é a busca pelo poder. Se tiver que falar mentira, eles falam. Eles não têm problema de destruir pessoas. Eles não têm problema de ir lá tentar destruir o Rômulo. Eles não têm problema de tentar destruir a Xeriá. Não tem problema de tentar destruir Humberto Voltz ou Neemias. Eles não têm problema. Porque o problema deles é poder. É só isso. Então a gente tem que prestar atenção. Tá? Prestar atenção para não ser enganado por essa agenda maldita. Então assim, agora sim, vamos lá. A crítica aqui agora ao canal 4SA Flórida do Gustavo. Gosto muito do canal do Gustavo, assisto aquelas lives gigantescas, porque assim, às vezes eu viajo viagens muito longas e tipo assim, eu não gosto de ficar trocando de canal, certo? Ao contrário dele que lê o celular da rua, etc. Tal, eu ponho um vídeo e fico lá ouvindo. Então eu ouço muito o canal 4SA Flórida, certo? Não concordo com muitas coisas, mas assim, uma das coisas que me deixa chateado com o Gustavo, vou pedir para ele entrar em contato com o Neemias, por favor. O Neemias fez um puto estudo sobre o nome do Criador. Ele apanhou até dizer chega, ó, quando aqui, ó, nunca mais fala esse nome aqui, né? E por que isso? Porque se você for ver, ó, tem um deus gnóstico, que é um demônio, certo? Que é o demônio que tem duas serpentes, que se chama exatamente com este nome aqui, ó, certo? E se você for ver o que os sionistas estão falando, lá da serpente sagrada, é a mesma coisa, ok? Então assim, já viu o Gustavo falando várias vezes este nome aqui, tá? E assim, eu sei que ele é amigo do Neemias, e assim, peço encarecidamente ao Gustavo fazer uma live com o Neemias, para eles estudarem juntos, tá? E entenderem bem se é este nome ou outro, que é Yahweh Tsevaot, por que é Yahweh, tá? O Cabo da Ciolo agora veio com essa aqui também, de falar esse nome, tá? Esse nome tá... O canal de Volta à Raiz já falou sobre esse nome. O Rômulo Marasquim, ele tá apanhando até hoje por causa desses vídeos onde ele fala aqui sobre este nome também. O Humberto Voltz também falou, ok? E cada um pagou o preço por isso. O canal de Volta à Raiz fez também um vídeo desmascarando esse nome. E assim, e cada um pagou um preço muito caro por isso. E eu acho assim, eles merecem, tá? Uma atenção. E como o Gustavo do canal 4SA Flórida, que tem um trabalho maravilhoso, e tem coragem pra caramba por estar falando desse negócio do Talmud e do sionismo, ele tá falando, vale a pena assistir. São vídeos demorados, mas vale a pena. São coisas assim que tipo, são perturbadoras, mas vale a pena para entender. Eu peço aí ao Gustavo para fazer um esforço, convidar o Neemias e fazer um vídeo explicando a questão do nome do Criador. Eu sei que muitas pessoas falam o seguinte, não dá para saber o nome do Criador, pode ser esse aqui mesmo, olha só o nome desse ser com duas cobras na perna, pode ser o Ial, tal, não, mas olha, eu acho que não. Eu acho que assim, vale a pena a gente fazer um esforço, tá? Sempre existe a possibilidade de a gente estar errado. E se a gente errar, a gente pede perdão. Agora, vale a pena fazer esse esforço.
E assim, eu vejo que o Neemias fez esse esforço. Se você for ver as comunidades que tem aqui nos Estados Unidos, dos israelitas afrodescendentes, que eles se reuniram assim, né? Agora tem bastante. Você vê que eles falam também Yahweh, né? E você vê isso no mundo inteiro. Você vê as comunidades se juntando de novo dos israelitas falando Yahweh, né? E você vê alguns aí loucos falando outros nomes, né? O Gustavo até tá falando também, mas assim, eu sei que o Gustavo é uma pessoa de cabeça muito aberta, tá? E eu sei que ele respeita muito Neemias, então vale a pena, assim, ó, é uma união boa, tá? E eu gostaria de ver mais o Gustavo com o Neemias. O debate ia ser quente, tá? Principalmente a questão do arrebatamento, do pós e pré-arrebatamento, aquela coisa toda seria legal, Então fica a dica aí pro Gustavo. E assim, vou indicar aqui os telegrams dos canais mais atacados, ó, o Rômulo Marasquim, vale a pena se inscrever no Telegram do Rômulo Marasquim. Ele ainda só está reproduzindo os vídeos do YouTube, mas não, é interessante. Canal de Volta à Raiz, aí sim, ela tem um conteúdo totalmente diferente do YouTube, bem legal, não totalmente diferente, mas assim, complementar. É interessante o canal de Volta à Raiz. E o canal também Humberto Volts, que também é um canal que tem mais coisa do que tem no YouTube, certo? O Verdade Revelada eu não posso indicar porque o Neemias ainda não abriu o canal no Telegram, ainda não tomou essa iniciativa, mas logo quando ele tiver um canal no Telegram eu indico também, certo? Mas é isso. Então assim, por hoje é isso, esse comentário que eu tinha para fazer, pra gente tomar cuidado e começar a ver os links, tá? Você entra lá no meu canal, você vê lá quais canais eu sigo, tá lá, pá. Beleza. Você vai seguir alguém que é o portador da verdade, vê quais canais o cara segue e quais canais ele indica, e vai lá naqueles canais e vê como é que eles estão ligados nos outros canais, na teia, ok? Você vê que eles se respeitam muito, né? Você vê que assim, o pessoal do Terça Livre, por exemplo, que está lá ligado com o Thiago Maia, foi lá, como é que eles fizeram um debate lá com o Márcio? Tudo assim, ó. Quando eles vão falar de mim, como é que é? Uma hora, ó, só jogando porcaria em cima de mim. Por quê? Porque eles todos, ó, trabalham juntos. Não sei se são alinhados assim, porque existe alguém por trás disso tudo, ou se eles são alinhados porque simplesmente eles são contra o Criador. Não sei, tá? Mas eles são todos alinhados, ok? Todos eles, tá? É bizarro, tá? Mas é isso. Bom, por hoje é isso que eu tinha para falar aqui. Esse é um primeiro vídeo aqui exclusivo aqui do Telegram, não vai estar lá no YouTube, tá? Por quê? Porque eu já vi lá o True News foi apagado agora recentemente, então a gente está na fase de apagar canais, né? Bom, espero que o meu não esteja mais pra frente, mas a gente vai ganhando tempo e vamos nos estruturando um pouco para ter uns 6 meses a mais do que quando caiu o YouTube. Mas, assim, o tempo de falar a verdade está acabando, tá bom? E aí, paciência. Aí a gente só vai ouvir a mentira. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais. Ok, esqueci de uma coisa muito importante. Próximo slide. Mateus 10, 22. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Lucas, capítulo 21, versículo 7. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. E aí vem a pergunta, qual o nome? Certo? A gente precisa, sim, estudar o nome do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Estudar, sim, o nome hebraico do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. E a gente precisa ter cada vez mais certeza, porque diz que o povo conheceria o seu nome, né? O povo dele conheceria o seu nome. E, bom, se nós fazemos parte do povo dele, a gente precisa estar se esforçando nisso, certo? Bom, glória ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, e ao seu Filho, o Messias, e Yahushua HaMashiach. Ok? Bom,
Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.